Eu fico até um pouco triste quando eu vejo o tipo de abordagem que é colocada, por exemplo, da experiência que houve com o Titanic, né? Sim. Fala assim, é uma viagem para bilionários que querem se mostrar. Na verdade, não é nada disso, né? Esse é o meu mundo, o mundo da exploração. E essas pessoas, eles são financiadores de atividades científicas. Então, por exemplo, um submergível desse é um submergível que é muito caro para construir, envolve muita tecnologia, muitos cálculos, muita gente gabaritada para conseguir fazer um submergível que chegue tão fundo, né? Ela fala, mas você está falando do submergível que implodiu, que deu problema? Não, veja, ele já tinha feito várias expedições lá. Não é porque você descobriu, né, ontem que implodiu um submergível que tentaram fazer um negócio que não deu certo. Não, não é nada disso, né? Esse submergível está indo direto para o Titanic desde 2018. Já foram mais de 100 expedições, né? Então, não é uma coisa... Para mim, não é novidade, mas é novidade para a maioria das pessoas. Porque virou notícia agora, né? E aí a gente vê muito candidato a MBA falando de coisas que não sabem, né? Então, e aquele joystick de brinquedo, não sei o que. Olha, tem um joystick desse dentro do caça, né? Um joystick de game, parece, mas é que você usa para pilotar o caça. Você vai lá na NASA, tem um cara com um joystick parecido com esse, o cara pilotando um rover lá em Marte. Né? Então, assim, não tem muita... Não vão criar um negócio totalmente diferente do usual para manejar a dirigibilidade, né? Então, as pessoas confundem. Então, elas falam assim, usaram um produto barato. Não é que é um produto barato, era o que funcionava. É o adequado para aquela situação, exatamente, né? Entendeu? Não precisava criar a roda. Tem coisas que é isso aqui que usa. Tanto é que não foi o controle do submergível o problema. Esse não foi o X da questão. Ao que parece, esse submergível, eles utilizaram fibra de carbono, né, no casco e titânio. E fibra de carbono é uma novidade nessa área que eles estavam conduzindo e estavam demonstrando que era extremamente eficiente. Você utiliza menos material, um material menos caro e que estava sendo eficiente, até o ponto em que houve a ruptura. Então, um novo aprendizado, e aí novas ideias devem aparecer, novos aperfeiçoamentos para se fazer a coisa de uma maneira diferente. Então, assim, por exemplo, o titânio. O titânio, ele substitui o aço em muitas atividades marítimas. Por quê? Por que não fizeram submergível de aço, que é o material mais resistente que tem? Porque o aço enferruja. Então, tinham que escolher o titânio, que não enferruja, e ele é tão resistente quanto. Só que o titânio é muito mais caro que o aço. E aí o que pode ter acontecido? Tem várias hipóteses, né? Primeiro, quem que exporta titânio hoje? A China. De repente eles pediram um titânio puro e aí veio um titânio misturado. Como é que vai saber agora? Né? Então tem que ser feitas as investigações para descobrir. Então se eles misturaram liga de alumínio ali, ou vanádio ou qualquer coisa, você já não tinha titânio 100% puro. Mas a ideia era boa. Entendeu? Então são coisas que agora a gente vai ver nas investigações. E aí, você falou que fica chateado, que falam assim que é viagem só para bilionários e tal. Sim. Toda viagem de exploração é cara? A maioria delas. Né? Porque quando você vai para um lugar inusitado, como é o caso do Titanic, as pessoas que foram lá não foram só para ver o Titanic. Existe o que a gente chama nessa área de beleza da jornada. Então, são poucas pessoas que chegam a uma profundidade tamanha como essa. São poucos os equipamentos que existem. E, obviamente, você vai estar lá, vai ser condecorado com uma fauna totalmente diferente do que você está habituado, ou a maioria das pessoas, ou talvez a maioria dos biólogos marinhos não conheça. E você vai estar lá vendo aquilo de perto. Então, é algo extremamente exclusivo. E... sem contar que você está promovendo, de certa maneira, o desenvolvimento científico. Porque esse tipo de equipamento, por ser muito caro, o titânio custa muito caro. Praticamente aquilo lá é um diamante para fazer um submergível desse. Por isso que os submarinos da Marinha não chegam nessa profundidade, porque
Eles são grandes e fazer todo de titânio custaria uma fortuna, né? Então, os submergíveis são pequenos, são de titânio. E aí você tem essa pegada de você estar promovendo avanços na tecnologia. Se não fosse pessoas como essa, financiadores, a gente não teria hoje, por exemplo, o avião. Não teria, sei lá, navios, não teria um monte de coisa. A gente precisa de gente que aplique dinheiro e coragem para construir grandes coisas. Então, por exemplo, o Hamish, ele já tinha feito uma experiência em submergível, eu não vi em jornal nenhum isso. Não foi a primeira vez que ele foi nessa atividade com submergível. Ele já tinha ido para as Fossas Marianas, que era 3 vezes mais fundo que isso. Então, veja só, tudo parece muito inédito para a imprensa, mas para quem está na área, fala assim, nada disso é novidade para a gente. E mesmo a imprensa, quando eu assistia as notícias sobre o submergível, eu via muito aquela pegada de está acabando o oxigênio deles e tal. E eu falei, pô, a gente já sabe que não tinha, eles não estavam lá no fundo. Esse submergível em específico, ele tem sensores de casco que quando houve a ruptura, já recebeu um aviso, o navio-mãe já recebeu esse aviso. Então, o que o navio-mãe precisava? Confirmar que realmente houve implosão. Mas eles já sabiam disso. O aviso já tinha chegado, né? Então, toda essa coisa que a imprensa fez de construir uma narrativa de que está acabando o oxigênio. Horas, né? Aí eu olhava e falava, meu Deus, é gente que não faz a menor noção do que está falando. E aí você vê, né, eles têm que colocar equipes de busca e tudo mais, faz parte isso, né, envolve as autoridades. Mas o que eles queriam era confirmar o que eles já sabiam. Essa que é a verdade. Eu não cheguei a ver a conclusão, mas não vão resgatar o submergível, né? Porque está muito fundo. Ou teve, eu perdi. Eles estão fazendo o resgate de partes dele, né? Que eles estão encontrando. Então, eles mandaram uma sonda, que é o Victor 6000, chega a 6.000 metros. Então, tá lá 3.800, chega tranquilo. E aí, eles vão trazendo pedaços do submergível. Obviamente, os corpos já viraram comida da fauna ali, que está abundante. Então, praticamente não vai ter como você resgatar a tripulação, mas eles vão poder fazer uma análise do que aconteceu. E eu vejo a crítica aos viajantes muito parecida como se a gente fosse criticar uma queda de avião. Sim. Óbvio, 100 anos atrás. Sim. Né? Sim. Porque, óbvio, deu um problema hoje para daqui 20, 30, 50 não acontecer de novo, né? Faz parte da descoberta, né? Você colocou um ponto perfeito, Edil. Quando acontece um acidente como esse, em vez de dizer, porque os caras não sabiam de nada do que estavam fazendo, como assim, né? Só maluco, né? Malucos. A gente escuta cada coisa, eu falo, meu Deus. Aliás, um dos conselheiros da empresa era um astronauta, né? É um astronauta americano com muita experiência fora da espaçonave, inclusive, né? Ambientes, enfim, extremos, né? Então, era uma equipe gabaritada. A gente conhece a OceanGate como uma empresa que era a mais qualificada para esse tipo de trabalho. Por incrível que pareça, contra o que a imprensa fala, eles tinham uma equipe nova, com um navio com todas as tecnologias de bordo. Para você ter uma ideia, como eles prestavam atenção nos detalhes, a maioria das empresas de submergíveis, elas içam, né, com guindaste o submergível e colocam no oceano. E essa tarefa pode prejudicar ou danificar um ou outro sensor do submergível. A OceanGate não, eles construíram uma plataforma que desliza no oceano com o submergível em cima, que desliza de novo no oceano, para que essa entrada no oceano seja a mais cautelosa possível. Então eles tinham cuidado em todos os aspectos. Mas, de fato, quando você vai fazer uma submersão a determinada profundidade, você está por conta de risco, porque faltam equipamentos disponíveis para um resgate. Isso é fato.